dia, meu nome é Maria Luísa Brasil. Eu sou escritora, autora do livro Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, publicado pela Sejamos Luz em 2017. E ela mora Crônicas, Contos e Cartas pela editora Filos. Eu estou aqui hoje para falar um pouco do meu... Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu vou ler um pouco da minha biografia. Mas o foco hoje é mostrar os livros dos autores que eu já divulguei e que eu tive o prazer de receber os exemplares do livro depois da divulgação que eu fiz na minha página Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, na qual eu me dedico a divulgar o trabalho dos escritores amazonenses e nacionais. Itália, você está conseguindo me ouvir bem? Pode me dar um retorno? Antes de eu começar a leitura, pois então, vou começar. Maria Luísa Brasil. Nasceu em 1999, em Itacoatiara, AM, mas mudou-se para Iranduba, aos 7 anos de idade. Estudou na escola de tempo integral Maria Isabel Desterro e Silva. No ano de sua fundação, 5 de fevereiro de 2014, teve a oportunidade de conhecer o mestre em geografia, Jean Martineau, que a incentivou na escrita. Maria Luísa começou a escrever em 2013. Sofre de uma doença que a impossibilita de fazer coisas que gostava. Começou a escrever para que a depressão causada por esse problema não a fizesse sucumbir. Até dia 14 de maio de 2014, Maria já havia escrito mais de 300 textos em seu celular, mas nesse dia ele foi roubado, levando consigo todo o trabalho de quase um ano. Esse acontecimento quase a levou a uma segunda depressão. Lançou seu primeiro livro, Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, que é este, Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós. Amaro Pri, bom dia. Apari Nascimento, bom dia. Que é este o livro Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós. Esse acontecimento quase a levou a uma segunda depressão. Lançou seu primeiro livro, Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, em 2017, com o patrocínio do advogado Júlio Antônio Lopes. Eu publiquei Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós na quadra da escola estadual Isaías Vasconcelos, no dia 16 de junho de 2017. Tornou-se sócia titular da ASEAM, Associação dos Escritores do Amazonas, e a ABEP, Associação Brasileira dos Escritores e Poetas Pan-Amazônicos. Com muito êxito, se tornou coautora do livro Antologia Imortalidade Amazônica 2. Em fevereiro de 2020, realizou o sonho de, no meio de uma pandemia que muitos desacreditavam que ela iria conseguir, conquista a publicação do seu segundo livro, intitulado Ela Mora, Crônicas, Contos e Cartas, pela Filos Editora, que é este livro. Neste livro, eu tentei reunir poemas, contos e cartas que eu escrevi de 2014 até março de 2020, que foi quando um amigo meu chamado Yuri Ramos, que é músico, chegou pra mim e perguntou: Maria, não tá na hora de você publicar um livro? Seu segundo livro? Eu falei: como? Eu não tenho dinheiro, não tenho condições de pagar
alguém para uma editora para publicar meu livro. Aí ele falou, pede ajuda de alguém. E eu pedi ajuda dos meus avós, Dona Damiana Medeiros e meu avô José Luiz. E eles me ajudaram, mesmo doentes. Eu gosto de ressaltar isso, porque eles moram um pouco... o meu avô mora um pouco distante de mim. Ele mora em Itacoatiara. E naquele tempo ele estava doente. E minha avó também, no dia que ela me deu o dinheiro, ela passou mal na mesma noite. E ela já estava dando sinais de que estava passando mal. Mas mesmo assim, ela me deu o dinheiro. Ela falou com a minha tia sacou o dinheiro e me entregou. E assim eu consegui pagar a primeira parcela para a editora. E depois eu fui pagando aos poucos com a ajuda da minha mãe, o restante. No final, ou quando aparecer a antologia Imortalidade Amazônica, eu vou declamar um poema que tá nele, tá bom? Mas vamos começar pelo livro da autora Adriana Vieira Lomar, Aldeia dos Mortos, publicada pela editora Patauá. No princípio, quando não se tem a capacidade de sonhar, talvez haja um vazio, uma escuridão, ou um clarão, entre claros e escuros, há frio e calor. Algumas vezes, pouquíssimas, diga-se de passagem, ouço murmúrios, desconfio que existe alguém além de mim. Este livro foi publicado em 2020 pela editora Patois. Quem quiser interesse em comprar, adquirir o livro, pode entrar no site da Patois. Esse eu não ganhei do autor, mas eu já li e super indico, que é 1984, do Jorge. E o livro da escritora Ellen Costa, que é um romance policial. Você tem coragem de descobrir a verdade? Baque. O livro possui um gatilho de abuso. E eu gostei muito desse livro. Gostei tanto que quando eu tava com Covid, mesmo assim, eu participei de um clube de leitura feito por ela. Eu comprei o livro e participei do clube de leitura e fiquei lendo nas madrugadas, já que eu não estava conseguindo dormir direito. Aliás, pregar o olho, porque quando eu peguei Covid, eu quase morri, porque não consegui dormir. E agora o livro da autora Sandra Godinho, Tocaia do Norte. O lugar era divino, como todo lugar, sem mando devia ser, livre de tanto rechaço e repugnância, sem gente retorcendo a boca ao ouvir nosso linguajar, caboclo, sem ninguém querendo expulsar de nós a essência. Cada pinguela contraía o panzeiro que ondulava o Rio Negro. O rio trazia um cheiro de liberdade pelas águas. A cidade flutuante era uma bolha de resistências desordenadas na superfície do rio,
quebrando a monotonia dos caminhos andantes habitados por seres que não desistiam de viver, tipos que sabiam escoar pelas águas, tipos como eu, que acendia ao avistar o mingauzeiro ao final de tarde, deslizando o rio com sua canoa. As moscas eram atraídas pelo aroma, caíam e agonizavam. No creme espeso, não me importava com a imundície, nem eu, nem as crianças que zarelhavam meus passadiços, enquanto os adultos secavam as roupas ou descansavam nas redes armadas nos esteiros do lado de fora. Não se via na cidade flutuante por convivência, como o governador alegou, mas por necessidade, sem ninguém a nos socorrer. Ele foi publicado pela editora Penalux. Ele ganhou o prêmio. Deixa eu ver se aqui. Eu não estou lembrando o nome do prêmio, mas ele ganhou o prêmio de melhor livro da região norte, publicado pela região norte, em um edital literário. Agora tem o livro também de uma autora que eu admiro muito. Bom dia, Luciana Marinho. Bom dia, Tiago Maria. Daqui a pouco o livro do Tiago vai estar aparecendo por aqui. Tem o livro da escritora Paula Pimenta, Minha Vida Fora de Série, que eu ganhei de um professor quando eu estudava na escola 7. Ele via que eu gostava de ler e me presenteou com esse livro. Eu ganhei o primeiro e depois fui comprando a continuação. Cheguei no 4º livro, mas só que eu fui emprestar e não recebi mais de volta. Tem o livro do escritor amazonense Francisco da Silva, Fundação de Itacoatiara. Bom dia, Lília. Tudo bem? Deixa eu beber um pouquinho de água. Temos o livro também que não é de um autor nacional, mas é um livro que eu li e gostei muito. Peguei do meu irmão, A Garota no Trem. Tem o livro do escritor José Benedito dos Santos, As Fases do Mito na Ficção, de Mia Couto. Livro que ora se publica, As Fases do Mito na Ficção, de Mia Couto, resultou da pesquisa de mestrado defendida no programa de pós-graduação em Letras na Universidade Federal do Amazonas. Consiste na demonstração do modo como o autor moçambicano constrói poeticamente alguns rituais da cultura banda, conforme lemos no título do livro. As vozes das personagens do romance cotidiano, que até bem pouco permaneciam abafadas pela cultura que se impôs desde a colonização, vem ganhando força para se fazerem ouvir. O livro foi publicado pela editora Valer, com apoio da FAPEAM. Agora tem o livro
da Miriam Scott, Terra Úmida, que ganhou o prêmio de melhor romance, Prêmio Literário Cidade de Manaus 2020, categoria regional. A paisagem escurecia, sem sequer pudéssemos fugir de toda a chuva que estava para irromper num pronúncio de desafio a quem ousava por ali navegar. O verão amazônico se anunciava violento, incerto, em sua própria selvageria, e ainda faltavam 3 dias para chegarmos a Manaus. Estávamos em meio ao nada. Apenas o infinito de águas nos cercavam. Inimaginável que uma tarde bonita como aquela pudesse se transformar. Trovões começariam a ribombar e uma chuva torrencial cairia sobre nós. Ventos fortes e atípicos sacudiam a embarcação como se fôssemos um barquinho de papel. Um dos marinheiros chamou a nossa atenção para uma mancha que lembrava um grande disco que se formava na superfície do rio. A certa distância, curiosos, corremos todos para saber do que se tratava, e então vimos surgir um anel de água que logo ganhou força, formando uma imensa tromba. Mesmo percorrendo rios há alguns anos, só tinha ouvido falar do fenômeno e até duvidava de sua veracidade. Publicado também pela editora Penalux. Se você quiser adquirir no site da editora, super indico. É um livro maravilhoso que tem cartas que foram encontradas cartas da mãe do personagem, que é um mistério. Agora temos a antologia Momento à Outra Via, organizado pela escritora Aline Peruso, pela Breci Books, editora. Eu faço parte dessa antologia. Momento à Outra Via sauda e convida o ilustríssimo leitor a abrir as portas do seu coração para a poesia que bate, a percepção de instantes simples, porém intensos, através do gênero literário que vem crescendo e ganhando vida em nossas vidas. A Outra Via. Encontramos nessa bela obra literária que manifesta os seus versos de forma genuína e bela para transmitir a mensagem sucinta, porém alcançando a maestria do máximo de poesia com a sutileza do mínimo de palavras. Essa é uma obra especial, pois compartilhamos da singela do coração de cada coautor que somara as suas percepções, inspirações de breves minutos, aromas, lembranças inesquecíveis, sentimentos bons, sonhos acalentados, alegrias ou seu olhar para o dia a dia. Convidamos todos a viajar pela suave e perfumada essência de cada página, de Momento à Outra Via, e decifrar com seu olhar, em um breve instante, o que de mais belo seu ser alcançar. Elaine Bress, que também é escritora. Bom dia, Evani Teixeira, seja bem-vinda. Também participo da antologia A Patologia do Bem, um diálogo poético,
em plena pandemia, que ele tem tradução em português e espanhol. A obra Patologia do Bem, um diálogo poético em plena pandemia, consolida em texto o que foi a primeira edição do movimento Patologia Cultural, realizado na data histórica de 30 de abril de 2021, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, promovido pela Academia de Letras e Culturas da Amazônia, Alcama, e pela Associação Brasileira de Escritores, Poetas e Pan-Amazônicos. Dos Escritores e Poetas Pan-Amazônicos, ABEPA, sob inspiração e coordenação geral do professor, escritor e poeta Paulo Queiroz. Também presidente de ambas as entidades. O encontro, concebido para resgatar os saraus de antes da pandemia do coronavírus, a qual provocou a reclusão e o afastamento social, teve e tem como objetivo principal socorrer os enfermos da saudade, em especial os da classe artística, cuja necessidade de exprimir-se é tão vital quanto o de respirar. Não foi por outro motivo, aliás, que se escondeu a figura do saudoso escritor Armando Andrade de Menezes, ex-presidente da Academia Amazonense de Letras, AAL, criado e mantenedor do famoso chá do Armando, como patrono em memória do movimento Patologia Cultural. Os cuidados devidos em número de participantes e com regras de higiene, o evento revertiu-se grande sucesso, tanto que já caminha para sua terceira edição. Crônicas, poesias, contos, artes visuais e plásticas, música e tudo que foi dito e mostrado na reunião inaugural, dentro dos limites do papel, vem aqui reproduzido e assinado pelos seus autores, a saber, Pedro Lucas Lindoso, professor Max Barros, Nelma Sena, Maria Luísa Brasil, eu, Cassius Clay Aguiar, João Bosco Rocha, Vanderlei Freitas, Moisés Maciel da Costa, Francina Lira, Fátima Lira, Silvia Grijó, Carlos Ponte, Elan Lins e Marquinhos Negritude. É registro histórico documentado para a sociedade. Agora temos um livro de contos, Vidas Caboclas, Contos Amazônicos, do autor Carlos Pontes, publicado pela editora Palavra da Terra. E a Patologia Cultural do Bem foi publicada pela editora Filos. Uma obra com o propósito de servir a um universo literário como representante mais autêntica, a delúrica dos contistas amazônicos. Carlos Pontes estreita profundamente aqui os seus laços já consolidados de grande escritor que é, com a Amazônia e as suas virtudes e percalços, uma literatura ímpar. Paulo Queiroz, escritor, poeta, editor, antropólogo e professor universitário, presidente da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos, ABEPA, e da Academia de Letras e Cultura da Amazônia, Alcama. Agora, o livro que eu acabei ganhando da biblioteca do Isaías, que é A Culpa é das Estrelas, do John Gray.
eu ajudei a arrumar a biblioteca, aí eu acabei ganhando esse livro. Temos também que eu tenho muito orgulho de divulgar esse trabalho, que é o CD Musicalidade Poética, organizado pela Francina Lira, que é poeta, pedagoga, escritora, e é uma mulher incrível que me convidou para participar do livro Musicalidade Poética, que em setembro vai ser publicado em Manaus. Em breve, mais informações sobre esse evento. Fiquem ligados. Amarela, Jonas Gabriel. Para o escritor Jonas Gabriel, todas as mulheres carregam em si amores, emoções, conflitos, uma visão do mundo que jamais poderá ser compreendida e alcançada por um homem. Este jovem autor narra, através de seus textos e versos, histórias de mulheres corajosas e destemidas que não possuem medo de viver, amar e sentir. Amarela é uma coletânea de textos escritos para aquelas mulheres que um dia foram escritas por ele. Você, com absoluta certeza, se encontrará em alguma delas, em algum deles. Também do escritor Jonas Gabriel, A Curva de um Sorriso. Foi o primeiro livro dele que eu li. Tive a oportunidade de conhecer através do meu melhor amigo. Às vezes a graça da vida está nas curvas que ela dá. A reta nem sempre nos ensina aquilo que as curvas são capazes de nos ensinar e transformar. Este livro é uma viagem que começa no coração deste jovem escritor e termina na curva do sorriso, do teu sorriso. A Curva de um Sorriso traz versos inéditos de uma seleção dos textos de maior sucesso publicado no Instagram, @JonasGabriel Oficial. Neste livro conhecerás, através da poesia, os pensamentos de um poeta que escreve sorrindo. O livro da autora Ivonete Franzon, As Aventuras da Gatinha Hannah. As Aventuras da Gatinha Hannah é uma fábula sobre duas gatinhas muito amigas, Hannah e Loa, e dois cães, Thor e Snoopy, também ligados pela amizade. Hannah e Eloá sempre se envolviam em muitas aventuras. Numa dessas, encontraram os dois cães e, assustadas, se esconderam deles. Porém, uma forte tempestade começou e imprevistos fizeram com que todos esses animais tão diferentes tivessem de se unir. Ele tem ilustrações. Agora temos o livro da autora de Juriti, no Pará, mas ela mora atualmente no Amazonas, em Manaus, Amazonas.
Prosa e Panela e outras crônicas. Foi publicado pela Polaris Editora. Prosa e Panela e outras crônicas é o registro das ricas vivências da autora, mesclando cenas que vão da infância à maternidade, pontuadas pela experiência gastronômica adquirida na observação e na prática cotidiana. Em sua primeira obra publicada, Tainá Vieira surpreende com um lirismo sem preguiça e um texto fluido e agradável. Apesar do tom confessional tão em moda, a autora foge ao lugar comum da autopiedade ou, no outro extremo, da autopromoção, colocando-se como personagem e trazendo à tona temas delicados, como fome e morte, sem perder a ternura e o bom humor. O livro divide-se em 2 partes, com 10 crônicas cada, Prosa e Panela, publicada por esta mesma editora, em e-book, há 2 anos. E escrever pra quê, se ninguém me lê? Um inventário de viagens do Chile de Pablo Neruda, a Juriti de sua infância, tão diferente agora, passando pelos ricos encontros com os poetas Thiago de Mello e Luiz Bacelar. Esse cosmopolitismo dá um sabor adicional a este livro, em tudo saboroso. Clara Niel. Agora o livro do autor Victor Hugo Neves de Souza, que também é professor. Ele foi na Estácio me entregar. Ele e a Tainá Vieira foram na Estácio me entregar os livros deles. Sinestesia e recortes de homens. É necessário se desligar do mundo para senti-lo. Fecho as portas e janelas, abro a pequena garrafa e vinho, e me deixo ser consumido pelo mistério do universo. Essa é a tônica do livro Sinestesia e Recortes de Homens, de Victor Hugo Neves de Souza. O absoluto silêncio diante das sensações nos cercam. Agora o livro do escritor infantil Pedro Lucas Lindoso. Aconteceu em Cucuí, o valor da amizade. Ele também contém ilustrações. É bom para ler com os alunos. E eu li o livro dele em uma aula de reforço que eu dei numa escola pela CEMED. Poesia todo dia, Fernando Rainho. Nada é mais livre do que a palavra poética, já disse o escritor Alexandre Kupernic. E este é um livro onde muitas das poesias expressam meu olhar sobre o cotidiano, traduzem minhas emoções ante o universo poético ao qual me encontro. Quis compartilhar essa experiência marcante e meus momentos de prazer pela escrita com vocês, caros leitores. Espero que apreciem a leitura e os bons frutos que ela nos proporciona, assim como eu apreciei escrever e senti-me feliz. Ótima leitura.
Agora o livro da escritora Dorothy Hilbergman, acho que é assim que se pronuncia. Fragmentos, poemas. Publicado pela BK Editora. O livro da escritora Rebeca Beatriz, Desvaneio, Amores Vividos, Histórias Invertidas. Bom dia, Adeneri é uma das mestres mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Agora o livro da escritora Isis Negreiros, Entre Nós Dois, terceira edição. Esse projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa 2020, Lei Aldir Blanc, Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura. Do retorno à Índia, as transformações, pedaços do amor que transcendeu a alma, exportou a desesperança da espera de uma distância, passando pelos mistérios dolorosos das emoções profundas daqueles que amam ou deixam de amar, recordados no Amazonas e em Shira, não consigo ler o nome da cidade, mas fica na Índia, na cidade de Mumbai, no singelo e delicado esforço de conectar Nina neste mundo de fantasia, de realidade e de afetividade, ao apresentá-la a sua ponte do destino. Vânia, súbita, arremete-lhe rumo ao passado, rumo às suas origens. Agora o livro da Luli, que ela é do Amapá, Gatos Pingados. Foi publicado pela editora Escrituras, com ilustrações Afrane Távora. Prestes a despencar num dos abismos da depressão, o gato foi à estante, puxou um livro ao acaso, plantou seus belos olhos de ágata e aço numa página aleatória e foi resgatado por um poema de Baudelaire, Salvação, página 91. Para os que estão chegando agora, eu estou mostrando alguns exemplares dos livros dos autores que eu já recebi e já publiquei na minha página, tá bom? Agora temos o livro do Thiago Feijó,
que foi um autor que me presenteou com o livro. E a minha mãe, quando me viu com o livro, falou: sim, tu vai montar uma biblioteca? Sim, esse é meu objetivo futuramente. Eu ainda não montei porque não tenho condições, mas quando eu tiver um emprego, tendo a minha casa, com o meu noivo, com o meu marido, eu vou montar uma biblioteca. Eu prefiro gastar o meu dinheiro de uma festa de casamento montando uma biblioteca do que fazer festa. E o livro do Thiago Feijó é um livro que é um romance que eu gostei muito. Diário da Casa Arruinada, publicado pela editora Penalux. Eu recebi esse livro da Lully também, do autor Gomes de Lima. Santo Casamenteiro, 20 anos de diversão. Santo Casamenteiro, 20 anos de diversão, apresenta a trajetória da peça teatral Santo Casamenteiro, consagrada pelo público frequentador de teatro. A obra é a que ficou mais tempo em cartaz nos últimos 20 anos no Amazonas, batendo recorde público em seus espetáculos, através do teatro do absurdo. A peça aborda questões como solidão e crença de forma cômica, o que faz levar o espectador ao delírio de ter boas risadas por onde se apresenta. Foi publicado com apoio do Estado do Amazonas, do Amazonas Cultura de Valor, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e a Pátria Amada Brasil, Governo Federal. E agora, este é o livro que eu organizei com os autores Rafael Melo e Luísa Novaes, ano passado. Foi publicado pela editora LN Editorial, Diversidade Poética, entre linhas, rimas e versos. E este livro é o que eu fiz a minha primeira leitura ao vivo ano passado. Eu me arrisquei e li ele todo ao vivo em menos de 1 hora. Que está aqui também no Facebook, fixado. Quem quiser ouvir. Com a pandemia de Covid-19 e o trabalho home office, surgiu algo que antes reclamávamos, não ter ou ter pouco o tempo. Um tempo enorme que, se antes não existia, passou a brotar. Este momento se refere ao período em que estávamos no transporte rumo ao trabalho ou realizando atividades extremas ou atividades externas, que com as restrições ou quarentena se tornaram impróprias. E agora, o que fazer com todo esse tempo? Como para um bom escritor, meia palavra basta. Resolvi utilizar esse tempo da melhor maneira, escrevendo microcontos. Esta coletânea de microcontos produzidas com todo carinho para compartilhar com vocês, gerada a partir do tempo, relata ideias, sensações e reações diárias que minha mente deixou escapar. Convido a todos a acompanharem esta jornada de contos em quarentena.
Lilian Stocca. Bom dia, Elise escreve. Tudo bem? Agora, o livro da escritora nacional Amália Alves, o livro do preenchimento. Como pode ser ao nascer a mãe, ventre livre, ocupado, não disturbe tão mais fértil em mente e alma, que antes, quando o corpo ainda vagava aberto, a implantação do outro, aquele que também somos, publicado pela editora Patois. Agora o livro do escritor pernambucano. Não é só escritor não, deixa eu dar uma olhada, porque ele é um monte de coisa. Ele é escritor, palestrante, engenheiro químico pernambucano, que eu tive o prazer de conhecer e divulgar na minha página. Carlos Eduardo Mota Lopes. Gestão das emoções. Aprimore a gestão das suas emoções para tomar decisões mais equilibradas. Ferramentas e habilidades para aumentar sua inteligência emocional. Do mesmo autor de mais de 1001 páginas que deveria conhecer antes de ser um líder. Foi publicado pela editora Autores do Brasil. Que diálogo? O livro da escritora amazonense Silvia Grijó, Mulher, a Flor da Pele, publicado pela editora Palavra da Terra. Os cantos da adolescência e da puberdade sinalizam a chegada da primavera. As flores desabrocham, os corações pulsam, os desejos estuam. É nessa estação que se semeiam as emoções que disparam as vontades pejadas de ressonâncias amorosas, as mais íntimas e mais sagradas, que encarnam os frutos, preparando as sementes para a exploração dos sentimentos. Sabe a poeta que é chegado o momento de amar e ama. Almir Diniz, jornalista, escritor e poeta. Nessa viagem literária de carona com a professora Silvia, partimos da ideia de que as verdades e necessárias transformações humanitárias e civilizatórias dificilmente advirão da ciência convencional, ainda hegemônica na explicação dos fatos e acontecimentos nas sociedades ocidentais. Nesse sentido, acreditamos na pluralidade epistemológica dos saberes e especialmente nas artes e na literatura, notadamente na poesia. Essa é a expressão de liberdade e de reencontro do homem com o cosmos, com a natureza e consigo mesmo. Professor José Maurício Feitosa, sociólogo e professor aposentado do IFAM. Saber descobrir poemas tão mágicos e deletantes que nos deitam sobre o capim vivo
da Amazônia, Paulo Queiroz, escritor e poeta amazonense. Bom dia, Adriana Henrique. Agora a antologia de A a Z, vê soletrando 1, organizada pelo escritor José Domingos e presidente da SILA, Confraria Internacional de Literatura, de Artes e Literatura, que também faço parte. Venha mergulhar entre páginas radiantes e singelas poesias, observando nas linhas e entrelinhas esplendorosas mensagens transcendentes de rara beleza, amor e notável primor, dedicação e otimismo. Marinês Amati. Publicado pela editora Kelps. Ai! Caiu. Agora o livro Caminho da Vida, Aldaílio Marrocos, publicado pela editora Autografia. A obra narra a história de um garoto que sonha em ser jogador de futebol, mas o destino lhe reservou outro caminho em sua trajetória em virtude dos acontecimentos inesperados que acometeram, mudaram a vida de muitas pessoas. Os encontros e desencontros descortinarão o caráter de cada personagem envolvido nessa narrativa. Boa leitura. O livro do escritor do autor Josenilson Oliveira, Efêmeros Versos. É o segundo livro dele que eu tenho. Há um oceano em meu peito, é meu caminho e meu leito, onde desago, me desfaço, no sorriso, no abraço. Há um oceano em mim, de emoções que não tem fim, às vezes calmo e cintilante, outrora agitado, borbulhante, em ondas rebento nas rochas da dor. Em espuma me entrego nas areias do amor. Publicado pela editora Itapuca. O livro da autora Mary Marion, O Menino que Não Sabia de Onde Veio, com ilustrações do ilustrador Victor Peluso. Publicada pela editora Escortesi, editora que hoje está completando aniversário. Então, parabéns, Escortesi, editora. Dois gatinhos. Texto e ilustrações, Mary Marion. Uma história de amor e de amizade entre dois irmãos de quatro patas, Sushi e Mushi, que acham um novo lar e quase o perdem durante uma tempestade. Bom dia, Edu Viola. Eu estou apresentando aqui livros de autores que eu já li ou livros que eu já li, que eu tenho. Esse livro eu li nas minhas férias agora. Foi um livro de R$10, o primeiro livro de R$10 que eu achei, que apareceu pra mim na Amazon. Aí eu decidi comprar.
para depois que eu parti. A emocionante história real de uma mãe com câncer terminal e as mensagens que deixou para a filha que não verá crescer. O livro da escritora Meire Marion, com ilustrações de João Arthur Marion, seu neto. O livro de poesia do escritor Pedro Uchoa, autor amazonense. Livro de poesia. Poesia em boa companhia. Maria Júlia Lobo e Joaquim Cruz Gomes. Mar português, o mar salgado. Quanto tempo, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães por ti cruzamos, quantas mães choravam, quantos filhos em vão rezarão, quantas noivas ficarão por casar, para que fosses nosso, ó mar, valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é o que espelhou o céu. Autor Fernando Pessoa. Bom dia, Jeff. Agora tem a coletânea Essoletrando 2, organizada também pelo José Domingos e Flora Amades, que eu faço parte dele. Tem poemas meus aqui. Eu acredito que eu já vou ler o poema que está aqui para vocês. Deixa eu procurar. Aqui a página. Achando. Achei. Amor incondicional. Descobri que posso te amar cada vez mais a cada dia. É como flutuar em nuvens de algodão, mesmo sabendo que não passa da imaginação de uma criança que, em sua inocência e no seu subconsciente,
Sente que são nuvens super saborosas. Assim vejo o céu da tua boca e os teus doces lábios que me seduzem sob o brilho do sol, a beleza do céu, ou sob a magia do luar, ou sob a magia da lua. A cada descoberta e cumplicidade eu te amo cada vez mais. Assim vejo o céu da tua boca e sinto a doçura dos teus lábios, e o brilho do sol e a beleza da lua me motivam a te querer cada vez mais. A cada descoberta e cumplicidade eu te amo cada vez mais. É um amor incondicional, do tamanho do céu, do tamanho do mundo, e da forma exagerada que você me conquistou. Maria Luísa Brasil. Bom dia, Karina. O livro do escritor Carlos Garcia, Quarta Lírica, Sussurros do Infinito. Aos poucos e ao longo do tempo, como sussurros doces e incisivos, foi tomando seu espaço e revelando sua relevância, ideias soltas, pensamentos presentes, sentimentos retumbantes, e enfim a poesia surgiu, necessária, firme, suave e permanente. Assim me fez refém da arte desprimir o que dentro de mim ecoa, sendo meu cativeiro, dando asas, colocando meu coração na ponta do lápis, tornando minha alma livre. Com essa descrição do autor, entendemos o processo de possessão poético que culminou com o surgimento da página Sussurros Poéticos, onde o autor criou Quarta Lírica para publicar poesia e compartilhar universos. O livro tem páginas pretas e ilustrações também. E essa também foi uma dedicatória que eu recebi, que eu amei. A dele e da Silvia Grijó são as dedicatórias grandes, maiores assim que eu recebi, que eu me acabei de chorar. É o livro do escritor Luiz Renato, que é professor, A Filha da Outra. Não há como lidar com os contrários, filha. Sinto o estampido e o coração opreso. Febre, respiro lentamente, abro a gaveta. A flanela azul ostenta um poderio que não me assusta. O peso à mão me acolhe e fascina. Desenrolo a mortalha azul cobalto. Alavanco o gatilho. Traço mentalmente a trajetória. Vejo que a bala atravessa de têmpora a têmpora. Caio de bruços sem ver a fumaça se esvaindo. Ela é nova. Comprei há 9 anos, quando aquela empresa passou a operar em meu país. O livro do também escritor Pedro Lucas Lindoso, Oremos pela Guerra, Manaus de Chope e Mussolini. Oremos pela Guerra, Manaus de Chope e Mussolini. Romance de estreia de Pedro Lucas Lindoso, traz para a ficção a Manaus dos anos de 1930 e 1940 e
e revela uma cidade muito humana, que expôs sem constrangimento as suas contradições. Inconformada com a decadência econômica, Manaus reza para a guerra chegar e recolocar no mercado a borracha dos seringais amazônicos. Não sem os protestos de Najib, comerciante que se estabeleceu na cidade quando a borracha ainda valia ouro e que acompanha a guerra na Europa desde o primeiro dia, torcendo pela paz sem demora e com a vitória da democracia. A Manaus do tempo da guerra faz festa para receber Mussolini e ver florescer os sonhos de Yasmin, a menina que toca Chopin e encontra em Carlos Martins o amor de toda a vida. É Yasmin que desvenda sem querer o segredo da tia Eudócia, intelectual de grandes pendores artísticos, que fala francês com muita fluência e conhece Paris palmo a palmo, sem nunca a haver visitado. Etelvina Garcia, editora Alprint. O livro do escritor Bruno Gaudêncio, Luz e Minotauros, ilustrações Felipe Stefani, publicado pela editora Leve. Forma: no labirinto do corpo corre sangue, sem que eu possa ver. Precinto seu movimento em fluxo contínuo. Metáfora do existir. Todas as células assemelham-se aos corpos celestes. Uma forma retorcida e leve. O embrião, como sabem, é uma futura estrela. Publicado pela editora com apoio da Lei Aldir Blanc, na Paraíba, Secult, Secretaria de Cultura de Campina Grande, pela prefeitura, com apoio da Prefeitura de Campina Grande, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Agora, o livro do escritor Raul Marx, com a Silvia Damascena, que é curadoria, Cidade Poética. Esse projeto foi contemplado Prêmio Nelson Seixas 2020. Prêmio Nelson Seixas de 2020. O livro antológico Alma Plena, organizadora Bibiana Dana, publicado pela EHS Edições, que também faz parte com um dos meus poemas. Uma exaltação à vida, à existência e à criação, uma exaltação à alma e a todo o significado de estarmos aqui, sonhando, sofrendo, amando e caminhando em nossas experiências humanas. Alma Plena é uma antologia de poemas e prosas poéticas que levam o leitor a esse universo de meditação, numa comunhão com a alma através das palavras. Eu vou ler o meu poema também aqui.
Só você floresce meu dia, por Maria Luísa Brasil. Você floresce o meu dia como um buquê de rosas e girassóis. O meu coração se alegra quando te vejo vagando por aí, dando vida e alegria para os jardins. Você é a coisa boa do meu dia, entendeu? Não é exagero quando digo, amor, a casa fica vazia sem você aqui. Sou louco por você, mulher. Eu não sei descrever exatamente o que sinto aqui dentro de mim. O que posso fazer é retribuir o meu amor por ti através do meu sorriso, de orelha a orelha, que você acha fofo. Meu sorriso de orelha a orelha que você acha fofo. Quando estamos distantes, sinto uma saudade do tamanho de nós dois, juntos. Mas eu sei que precisamos de espaço e tempo para sentir saudade. Somos uma combinação perfeita, mesmo sendo tão diferentes um do outro. E é você que eu quero como mulher, para te acariciar, beijar da cabeça aos pés. Você sabe como funcionam todos os meus sentidos. Sobre meu corpo e minha alma, estou amando te conhecer a cada dia. Posso afirmar que o meu sangue fica quentinho de amor no coração cada vez que fico perto de ti, pois só você que floresce o meu dia. Maria Luísa Brasil. O livro do escritor Daniel Barros, Mesa Posta, Pratos Frios, publicado pela editora Penalux. A narrativa de Daniel Barros, em Mesa Posta, Pratos Frios, encontra a razão em elementos crus, com diálogos vertiginosos e destampados, provavelmente ali cessados nas particularidades de uma experiência real com o mundo do crime, na civilizatória de Brasília, entremeada pela literatura comunicante. A trama policial arquitetada nesse romance expôs a precariedade do enfrentamento humano diante da não-justiça, das mazelas impostas à vida e as dores coléricas que sacrificam a sociedade, reveladas em personagens suspeitos e as duras com os despropósitos criminais rotineiros. Diego Mendes Souza, poeta. O livro do escritor, que tem mais de 165 livros publicados. E no sábado passado lançou 4 livros e me presenteou com esses 4 livros no lançamento, que foi que foi organizado para parabenizar os escritores amazonenses e nacionais pelo Dia do Escritor. Pérolas esparsas do escritor Caetano Altanácio. Gaia, editora Gaia. O esquecimento das coisas. Felipe Diógenes. Publicado pela editora Patauá também. Antologia Faces e Fases. Publicado pela editora
organizado pela editora Francina Lira, pela editora Porto de Lenha. Livro do também escritor Gaetano Antonácio. Livro das Essências, poesia. A essência do amor, Gaetano Antonácio. O amor não possui uma só forma. Ele se multiplica quando nos atinge, mas infelizmente o amor se deforma. Se quem ama simplesmente finge, o amor não perde a cor. É como o ouro, ele é doce, calmo e pacífico, terno, nasce para ser constante e duradouro. Por isso o verdadeiro amor é eterno. A essência do amor está na existência. Ele nasce na mente e não no coração, e vive como criança na sua inocência, com a verdade que não muda a direção, como a natureza que eternece a flor. Assim é a essência do verdadeiro amor. Manaus, 4 de julho de 2020. Livro também do escritor Gaetano Antonácio, O Mundo Empresarial e seus Bastidores. O livro do escritor amazonense Jackson da Mata, A Próxima Cartada. A vida é um empreendimento arriscado, é triste, mas é verdade. A vida mais parece um jogo em que precisamos ser cautelosos com a próxima cartada. A trajetória de Otto Ciparita, que se mescla à história recente do Brasil, levanta a dúvida numa sociedade individualista e caótica, na qual o negócio é se dar bem. Ele conseguirá reverter a situação. Livro também do escritor Gaetano Antonácio, Amores Passageiros, poesia. Dos 165 livros que o Gaetano Antonácio tem publicado, eu só tenho 5 deles. Que foi o tempo que eu o conheci, e desde então todos os lançamentos dos livros dele eu tento ir. Os eventos que ele organiza e tudo mais. Diante dos meus olhos, Eduardo A.A. Almeida. Bem-vindo, poeta Mauricielli. Também o livro de crônicas do escritor Pedro Lucas Lindoso, uma amazonense em Copacabana. Peraí, deixa eu ver uma coisa. É crônicas mesmo. Eu pensei que tinha falado errado. O livro também do poeta Pedro Lucas Lindoso, Crônicas da Pandemia, publicada pela editora Palavra da Terra. A pandemia certamente irá embora. É no que cremos, e todos os seus efeitos devastadores ficarão escritos, inteligíveis, tatuados
na memória, reservados ao coração e às lembranças, que por certo servirão de lições impressionantes para o nosso direcionamento da vida. Crônicas da Pandemia é um livro que traduz isso e que nos promove a crença no futuro, na sobrevivência, na saudade e no amor pelos que nos deixaram. Paulo Queiroz, escritor e poeta. O livro da poetisa Raquel Lopes, em primeira pessoa. Publicada pelo Clube de Autores. Teu belo céu, quero tentar refazer algumas coisas antes. Quero tentar refazer algumas coisas antes de pegar o trem das 7. No trem das 7 estás a me esperar. Amanheci sincera. Raquel Lopes. Thiago Maria, que estava no início da live, eu espero que ainda esteja aqui. Muito obrigada pelo livro. Sem vergonha. Crônicas com e sem noção. Publicado pela editora Santa Sede Editorial. O livro também do escritor Carlos Eduardo Mota Lopes, Como Acabar com Suas Crenças Limitantes e Ter uma Vida de Sucesso, prefácio de Rômulo Sena, presidente da Câmara de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia, ALACA. Do mesmo autor de Aprimore a Gestão das Suas Emoções para tomar decisões mais equilibradas. Acreditar é meio caminho andado para alcançarmos nossos objetivos e metas. Se a mente se foca numa direção, o nosso corpo e energia acompanham essa vontade. Assim tornamos as coisas mais simples e fáceis. Muito daquilo que vivemos é observado, analisado e comandado pela mente. Nela encontramos uma parte importante da nossa energia e vivência de vida. Se a mente for boa, as nossas ações e estados interiores acompanharão essa vibração. Mas se a nossa mente for confusa e nublosa, a nossa vida e o nosso interior acompanharão também essa tendência. Uma mente forte ajuda a construir boas fundações, para que possamos fazer o nosso caminho de forma equilibrada, sustentada e com sucesso. Uma mente enfraquecida acaba por desperdiçar a nossa energia, atrapalhando o nosso caminho, escolhas e decisões, e usarmos o poder da mente a nosso favor. Reunimos em nós a força e a energia necessárias aos nossos objetivos. Resolvemos melhor, caminharmos melhor. Resolvemos melhor, caminhamos melhor, definimos melhor. Quando aprendemos a cuidar da mente, aprendemos a cuidar da nossa vida, pois ela é a percussora de todas as nossas ações, e tudo o que fazemos é alimento e mantido pela força do pensamento. Trabalha a tua mente e melhores a tua vida. O livro da escritora Mayra Garcia, Depois da Lua de Ontem, publicado também pela editora Patauá.
Livros Sejamos Luz, publicado pelo escritor e meu patrocinador Júlio Antônio Lopes, editora da Amazônia. Publicado pela editora da Amazônia. Esse livro é de uma autora internacional, é um romance que eu li na escola. Desmundo. E o livro do escritor Gaetano Antonácio, O Amor Depois da Morte, poesia. O livro do escritor Jackson Freitas, O Amor segundo os Filósofos Gregos. Os seres humanos, o amor, os seres humanos, o amor produz a paz. Ao amar, o amor produz a alma. Ao vento, o amor produz o repouso. E a nossa dor, o amor produz o sono. É ele que expulsa os conflitos e desperta a amizade entre nós. Nas festas, danças e dádivas, o amor é o nosso guia. O amor é aquele que promove a nossa mansidão e é também aquele que retira a nossa estupidez. O amor é bondoso, gentil, amável e, além de ser admirado pelos sábios, é digno de ser apreciado pelos deuses. O amor é o pai da ternura, da graça e da nossa saudade. Ela é, sem dúvida, o melhor e o mais confiável guia que nós deveríamos seguir. Publicado pela editora Caruá. Livro também publicado pela autora Adriana Vieira Lomar, Ambiguidades, publicado pela editora Penalux. Livro Alcina, publicado pelo Nicholas Bay. Setor Alcina Sul. Plano antigo, te namorar. Colume da minha alvorada, teu quadril. Superquadra, sol noturno, lua sempre cheia. Pilotes do meu bloco corpo, meu eixo. Estamos quase. Antologia Imortalidade Amazônica. Os autores que participam dessa antologia são Aline Galvão, Andressa Feitosa, Arimateia Pereira, Carlos Almir Ferreira, Fátima Lira, Guatassara Lira, Henrique Lucas, José Gomes Paz, Lena Macena, Leni Feitosa, Leonilde Gonzaga, Maria Júlia Lobo, Maria Luísa Brasil, eu, Milena Viana Nogueira, Núbia Laffit, Pedro Lucas Lindoso, Raimunda Gil, Silvia Grijó, Socorro Prelage, todos os autores amazonenses. Foi por isso que eu citei os nomes. O livro
do poeta Almir Souza, Olhos Vítreos. Os olhos interpelando o vazio dos dias, a procura significaria que não findam dos caminhos, significaria dos caminhos que não findam. A antologia Paixão, Razão e Sensibilidade, publicado pela editora Brescia Books e organizado pela Royce Messias, organizadora. Eu fui convidada para ser uma das coautoras convidadas. Eu vou ler também esse poema. Reciprocidade. Passei anos sem me entregar ao amor, até que te conheci em certo momento e nos encaixamos perfeitamente como um casal que lutou meses para que tudo desse errado, que os laços e sentimentos não se tornassem e não fossem recíprocos, mas quem disse que vencemos? O amor falou mais alto, e essa nossa amizade colorida se tornou uma amizade cheia de companheirismo e aprendizagem. Mas se me perguntarem se você é o amor, é o meu amor, tenho que dizer a verdade, queria que fosse. A verdade é que você é a minha confirmação de que podemos sair de relacionamentos conturbados e machucados e viver um novo amor. Amores sem traumas e com reciprocidade. Autora Maria Luísa, Brasil. Bom dia, João Paulo. E o livro que eu li, que eu ganhei e li do Paulo Coelho, O Alquimista. O primeiro livro do Paulo Coelho que eu li na minha vida. O livro do autor amazonense Carlos Almir Ferreira, Íntimas Palavras. O livro da escritora nacional Verônica Estivani, As Cartas que Eu Não Mandei. E o livro da escritora Lully, Pérolas ao Sol, Crônicas. E o livro do Josenilson Oliveira, O Que Não Posso Conter, Diário Poético. E é isso. Esses são os livros que eu tenho, dos autores tanto amazonenses como nacionais. São quase 80 livros. Tá quase para bater 80. Mas são autores que eu já divulguei na página, tive o prazer de conhecer. E eu ainda tenho amizades com eles, porque através da página Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, eu consegui... Bom dia, Lili Maga Flor. Eu consegui criar um canal de amizade e eles tentam acompanhar meu trabalho na página Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós no Facebook. Quem puder curtir, seguir a página, vai me ajudar bastante, porque nessas férias eu me empenhei muito, bastante, muito mesmo,
pra conseguir chegar nos 3.000 curtidas, nas 3.000 curtidas, porque fazia um bom tempo, o semestre todo do terceiro período, eu não consegui fazer publicações. Eu tava parada na página. Eu não tava conseguindo dar conta dos meus estudos e da página. Então eu tive que congelar ela por um período. E alguns escritores até perguntavam: Maria, por que você não tá publicando mais? Ou algo assim do tipo. E eu tinha que falar. E realmente é verdade. A escola tomou conta de mim. E também as minhas crises convulsivas tinham aumentado. Então eu tinha que estudar, ir pra academia, fazer fisioterapia. E quando eu tava pensando que eu ia ter um dia bom, eu passava o dia ruim. Eu só não ia internada porque a minha mãe e meu padrasto conseguiam controlar em casa. Mas quase que eu fui parar no hospital. Só nas férias agora eu passei duas vezes mal, que minha família não estava nem em casa, minha mãe não estava em casa, tinha saído, e quando ela saiu eu estava bem, e quando ela saiu eu comecei a passar mal, e eu tive que controlar sozinha, passar meia hora sozinha em casa. Mas graças a Deus eu tô conseguindo controlar através dos exercícios físicos que eu tô fazendo na Academia Olímpia, com o apoio do Jafé Maramal, que ano passado eu pedi ajuda, porque eu quase morri. Eu pedi ajuda e ele se solidarizou comigo, porque ele também me conhece desde criança. Eu cresci com ele, com alguns amigos dele, e ele sabe que desde que eu sou criança, preciso ter acompanhamento fisioterapêutico ou fazer academia. Só que meus pais, ou principalmente meu pai, não deixava eu fazer. E eu insisti pra minha mãe e ela deixou, depois de eu ter conseguido falar com o Jafé. E eu tô fazendo academia, vai fazer semana que vem 1 ano. E cheguei a fazer acompanhamento fisioterapêutico com a fisioterapeuta Marilene Santos, que quando eu conversei com ela, ela aceitou me ajudar, sem custo algum. E também o professor de MMA, Lucas Almeida, que além de ser professor, meu amigo, é companheiro de poesia, porque ele é poeta e psicólogo, e ele me ajudou muito. E eu agradeço imensamente a fisioterapeuta Marilene, ao personal Jafé Maramaldo, ao personal Railson, conhecido como Radassa, que me ajudaram nesse processo de recuperação. E é isso, tenham um ótimo dia. E aos autores que assistiram a live, que viram que seus livros estavam passando na tela, por favor, entre em contato comigo, que eu estou com um novo projeto e nem todos os autores eu tenho contato no telefone ou consigo mandar mensagem no Messenger ou no Instagram, por causa que vocês são muito ocupados. Então eu preciso imensamente que vocês mandem mensagem no Messenger ou no Instagram, para que eu possa falar sobre o meu novo projeto e pedir autorização de vocês, tá bom? E é isso.